Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Diácono Marcos. É uma alegria no meu coração estar podendo partilhar esse momento com você. Queria deixar assim bem claro para nós que todos nós vamos aprender junto com esse momento de encontro, esse momento formativo, e que Deus possa realmente agir no nosso interior. O tema do nosso encontro é "Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém". Nós vamos ter 3 momentos dentro desse nosso retiro preparatório para o recebimento do sacramento do Crisma e também da primeira Eucaristia. O primeiro momento vai ser a obediência de Jesus a José e Maria, que vai ser pela Luciene. Vamos ter um outro momento que vai ser falado sobre a verdadeira igreja, enquanto aquela que oferece o sacramento da Eucaristia, do Crisma, sacramento esses que pertencem que são da própria igreja. E neste momento nós vamos estar falando sobre a questão que somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a ideia inicial para que a gente possa fazer esse caminho? Nós vamos estar dividido em 6 blocos, com a média mais ou menos de 5 minutos cada um desses blocos. E em cada um desses blocos nós vamos estar dando uma direção, e dentro dessa direção nós vamos estar tratando, utilizando as Sagradas Escrituras, vamos estar utilizando o Catecismo da Igreja Católica e alguns documentos da Igreja para poder nortear aquilo que nós entendemos como pertinente para este momento formativo. Você precisa entender que nós estamos dentro desse processo e todos nós estamos num processo formativo, processo esse da Igreja e que se realiza na Igreja e com a Igreja, e a partir desse processo somos convidados a oferecermos o nosso melhor e dentro do nosso melhor entendermos aquilo que a igreja nos pede enquanto proposta, porque a igreja é aquela que faz a proposta para nós, para oferecermos para a comunidade. Alguns de vocês estão agora concluindo o período da Eucaristia, outros estão concluindo o período do Crisma, e vocês puderam perceber que ao longo desse processo que vocês desenvolveram, que vocês foram amadurecendo alguns conceitos, foram aprendendo novas coisas, foram solidificando outras coisas e foram fazendo um caminho de encontro com a própria pessoa de Jesus. Então o processo catequético, em síntese, ele é isso, ele é um período probatório onde somos chamados a fazermos esse caminho de encontro com o Senhor Jesus. Alguns estão chegando à Eucaristia, outros estão chegando ao sacramento da Crisma e assim por diante. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história na igreja e com a igreja, nós vamos fazer esse processo. O mesmo processo nós desenvolvemos lá na nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a pessoa que é responsável. Um processo semelhante nós desenvolvemos na escola, com os nossos professores, com aquilo que nós vamos desenvolvendo e aprendendo. Um processo semelhante nós desenvolvemos dentro da sociedade também nesse mesmo desenvolvimento. Então, são circunstâncias e coisas que vão acontecendo conosco, que ao longo da nossa história e na nossa história vão sendo somadas a tudo aquilo que nós entendemos como necessário e também como pertinentes para nós. Então, a ideia é essa. Então, no primeiro bloco nós vamos trabalhar com essa introdução. Aí nós vamos ter o segundo, terceiro, quarto, quinto bloco para o desenvolvimento. E o sexto bloco nós vamos fechar algumas questões que faltarem. E também vamos falar a respeito e vamos concluir com algumas coisas que serão interessantes. Mas algo que eu queria deixar claro para você é isso. Que nós vamos aprender juntos. Estamos entendendo juntos. Estamos sendo formados juntos. Não é porque eu sou diácono, que eu tenho além de ser mais velho que vocês, tenho um pouco mais de conhecimento, que exerço uma função específica dentro da igreja, é que eu sei mais ou sei menos. Não, hoje a minha função é essa. E a razão dessa função que eu exerço, que é mandato da igreja, eu busco me aprimorar, conhecer um pouco mais e transmitir esse pouco que eu sei para você. Deus possa te abençoar e daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco. Olá, retornamos aqui para esse segundo bloco. Então, como tema para esse segundo bloco, dentro desse contexto de somos templo do Espírito Santo de Deus, que é o tema geral do nosso encontro,
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E o tema específico da minha formação, desse período agora, é somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de trazer algumas indicações para que a gente possa fazer esse caminho. Como entender que somos templo do Espírito Santo de Deus? Então, essa é uma pergunta que é o tema central desse bloco, desse segundo bloco. Como entender que somos templo do Espírito Santo de Deus? Eu queria, assim, que você ficasse muito claro na sua cabeça que existe algo que não é nosso, mas que é do próprio Deus, para que a gente possa entender esse caminho. Eu estou com esse livro aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica, e lá no número 27, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, é interessante que você perceba, que eu perceba, que nós percebamos essa situação que Deus nos chama a vivenciar, que Deus nos chama a viver. Como que é possível entender que somos templos do Espírito Santo de Deus? Essa é a grande pergunta. Como entender que somos templos desse Espírito Santo? É possível entender essa situação somente a partir de algo que vem do próprio Deus. Então, quando o Catecismo vai dizer para mim e para você, lá no número 27, que o desejo está no coração do próprio Deus, e que esse Deus, ele não cessa, ele não se cansa, ele não se deixa vencer, ele quer realmente nos atrair para ele, e atraindo para ele, ele busca algo em nós, ou melhor, ele mostra em nosso coração um caminho que leva ao próprio Deus. E como que esse negócio se desenvolve? Talvez você pudesse me perguntar, mas diácono, como que esse trem acontece? A grande verdade é que ele precisa da minha iniciativa, da tua iniciativa, da nossa iniciativa. Mas normalmente esse caminho quem mostra para nós é o próprio Deus por meio da sua igreja. E aí nós vamos fazendo passos, vamos dando passos ao longo da nossa história para que esse caminho se realize. Eu queria que você pegasse comigo a Bíblia Sagrada. Lá no capítulo 1, no versículo 1, ela vai dizer assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, para que eu possa entender, para que você possa entender que somos templos do Espírito Santo de Deus, é necessário entender que no início da criação não existia nada. Existia um verdadeiro abismo, nós não tínhamos nada, havia sido criado, mas o Espírito de Deus já estava ali, vai dizer o texto. O próprio Deus já estava ali, a Santíssima Trindade já estava presente ali. E esse aspecto novo de Deus já se fazia presente. E aí Deus tem essa livre iniciativa de nos fazer querer criar. E aí com esse desejo que está no próprio Deus, ele resolve tomar uma atitude de abrir, ou melhor, oferecer algo mais à criatura. O Deus que é o Criador oferece algo mais à sua criatura, que somos todos nós. O capítulo 1, o mesmo capítulo 1 do livro de Gênesis, lá no versículo 26 não, lá no versículo 7 do capítulo 2, capítulo 2, no versículo 7, vai dizer assim: e o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então, a partir do momento que o Senhor inspira em nós, nas nossas narinas, algo que vem do próprio Deus, nós nos tornamos pessoas viventes. Adquirimos uma alma, adquirimos um espírito, e baseado nesse espírito, nos tornamos esse templo que é o Espírito Santo de Deus. Talvez você perguntasse, mas o que é um templo? Se nós formos lá buscar no dicionário, templo vai significar uma edificação. E o dicionário vai dizer que a edificação a cultos religiosos, as coisas que são dadas às coisas religiosas, às situações religiosas. Então, quando nós buscamos a definição do dicionário, nós encontramos que templo é um lugar próprio onde se realiza uma atividade religiosa. Atividade essa de se cultuar a Deus, de se lembrar de Deus, de se fazer as coisas para Deus e com Deus. E aí, lá esse templo, que é um templo do Espírito Santo também, aonde há a morada do Espírito Santo, Deus vai dizer que isso sou eu e é você. Então, somos templos desse mesmo Espírito Santo. E é importante que eu e você perceba que Deus só vai agir em nós e continua agindo em nós
Porque nós somos esses templos, independente da nossa condição de pecado, independente daquilo que somos. A paz, dando continuidade a esse processo formativo que eu e você estamos vivenciando, nesse retiro preparatório para o recebimento dos sacramentos da Eucaristia e do Crisma. Nesse terceiro bloco, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar que somos imagem de Deus, a primeira parte. Nós vamos estar dividindo isso em primeira parte e segunda parte. Nessa primeira parte, eu queria recordar com você a respeito daquela situação que existe um desejo no coração de Deus em nos atrair. Existe um desejo no coração de Deus no momento em que o homem foi criado. Vai dizer a palavra lá em Gênesis 1, capítulo 26, Gênesis 2, versículo 7, que Deus inspira, sopra o sopro da vida no homem, nas narinas do homem, e a partir daquele momento ele se torna um ser vivente. E agora, eu queria trazer para nós um texto de Gênesis, lá no capítulo 1, no versículo 26, que vai dizer assim. Deixa eu pegar aqui nas Sagradas Escrituras, que vai dizer assim: Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, como que eu poderia compreender e entender que sou a imagem de Deus e que o próprio Deus é a minha semelhança, ou que eu sou a semelhança de Deus? Primeiro, eu preciso ter isso gravado de maneira muito concreta no meu coração, que eu sou a imagem de Deus. A partir do momento que Deus me cria, a partir do momento que Deus criou os homens, a partir do momento que Deus sopra nas narinas o hálito da vida no barro que era o homem, e ele se torna um ser vivente. E aí eu me torno a imagem e semelhança do próprio Deus. Então quando as pessoas olham para mim, quando eu olho para Deus, existe uma combinação, uma confluência de imagens que me faz lembrar da própria pessoa de Deus. Nós não somos um rascunho de Deus. Nós não somos uma coisa qualquer, mas nós somos a imagem de Deus. Talvez você pudesse me perguntar, mas como que eu posso entender isso, Diácono? Eu digo a você, se você buscar aí nas mídias sociais uma figura de uma pessoa que é dependente de crack, olha uma pessoa que é dependente de crack ou um outro tipo de droga, antes dela fazer uso dessa droga e depois que ela fez uso dessa droga. Você vai notar que essa pessoa ela perdeu a característica, ela perdeu os traços do seu rosto, ela se deformou, ela está com aspecto, se antes ela era uma pessoa bonita fisicamente, agora ela está com aspecto muito ruim. Mas por quê? Porque ela foi perdendo alguns traços, ela foi perdendo a beleza humana propriamente dita. Mas, independente da nossa beleza exterior, nós somos essas pessoas que são as imagens de Deus. Somos essas pessoas. E quando nós recordamos lá, em 1 Coríntios 6, 12, que vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, eu preciso entender como fazer esse caminho para o entendimento dessas coisas. E é interessante que eu e você perceba que não é fácil viver e ser essa imagem de Deus, buscar ser essa imagem de Deus. Então, para que eu possa viver, para que eu possa entender como ser essa imagem de Deus, eu vou ter que traçar alguns passos. Você precisa traçar alguns passos, você que ainda é jovem, está aprendendo a viver agora, está aprendendo com os pais, está aprendendo com a família, está aprendendo com a sociedade, está aprendendo com a igreja. Então você precisa entender que são diferentes aspectos de aprendizagem que você passa, e aspectos esses que vão influenciar naquilo que você vai ser lá na frente. E não vai demorar muito para que isso realmente aconteça. Então, como que eu posso cuidar da minha imagem? Talvez esse seja o primeiro ponto. Eu preciso cuidar da minha imagem por meio da minha alimentação. Como que eu tenho me alimentado? Como que você tem se alimentado? Eu preciso cuidar da minha imagem por meio da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha imagem por meio de atividades físicas. Às vezes a gente se sente cansado, não quer fazer atividade física, se alimenta de qualquer jeito, acorda muito tarde, dorme muito tarde. Eu preciso cuidar da minha imagem por meio das roupas, do meu vestuário. E aí eu preciso lembrar que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E se eu sendo o templo do Espírito Santo de Deus,
o que eu tenho usado diante de Deus, o que eu tenho usado diante dos homens, enquanto vestuário, enquanto roupa, propriamente dito. E é interessante que a gente entenda isso, porque muitas vezes a gente faz da casa de Deus um lugar qualquer. A gente faz da casa de Deus um lugar que a gente não dá a devida importância. E aí, é preciso recordar que essa situação vai de encontro com aquilo que nós queremos ser, imagens de Deus. Olá, bem-vindos novamente. Nós estamos no quarto bloco, ou no quarto vídeo. E nesse bloco, Somos Imagem de Deus, parte 2. Só para recordar um pouquinho, nós falávamos no bloco anterior que o que era necessário para cuidar da minha imagem. Citei algumas coisas, logicamente que existem tantas outras, da alimentação, sobre a saúde, sobre os vestuários, e aí eu me recordei, ou melhor, eu recordei a respeito dos lugares enquanto lugares sagrados, e falei que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e que a igreja é a própria casa de Deus. Nesse bloco, nesse quarto bloco, a pergunta que serve como direção para nós, onde estamos refletindo a imagem de Deus? Essa é a grande questão. Onde que nós estamos refletindo a imagem de Deus? E eu anotei aqui 5 circunstâncias e eu queria comentar cada uma delas a partir desse foco do bloco anterior, do terceiro bloco, como que eu tenho cuidado da minha imagem, e recordando também aquela imagem que eu pedi para que você pudesse visualizar de uma pessoa que estava o antes e o depois do uso de uma droga muito forte, como que fica o rosto físico dessa pessoa. Então, a partir desse quarto bloco dentro desse conceito, somos imagem de Deus, segunda parte, como estamos refletindo a imagem de Deus? Ou como precisamos refletir essa imagem de Deus? Como estamos refletindo essa imagem de Deus? Primeiro, eu preciso entender e perceber que nós refletimos a imagem de Deus lá na nossa casa, lá na nossa família. E você provavelmente vai conhecer alguém na sua casa, como eu conheço alguém na minha casa e na minha família, que não vão à igreja. Essas pessoas não vão à igreja. E se elas não vão à igreja, talvez elas não tenham um conceito de como é Deus. Se somos templos do Espírito Santo de Deus, se somos a imagem de Deus, eu e você precisamos sermos imagem de Deus para essa pessoa. E aí a grande pergunta que eu faço para você, fazendo para mim, quando essas pessoas da nossa casa olham para nós, qual é a imagem que ela tem? Da questão da nossa saúde, das roupas que estamos vestindo, da maneira como nos alimentamos. Qual é a imagem primeira que ela tem quando ela olha para nós? Segunda situação que eu queria trazer para nós, enquanto que precisamos refletir essa imagem de Deus. Lá na nossa escola, lá na sua escola, eu faço faculdade, lá na faculdade onde eu estudo. E agora nós não estamos de maneira presencial por conta da pandemia, mas nós estamos de maneira online. Como que as pessoas, como os nossos colegas que estudam conosco, como que eles têm olhado para nós enquanto a imagem de Deus? Como que eles têm olhado para você enquanto imagem de Deus? Como que eles têm olhado para mim enquanto imagem de Deus? Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Porque se a gente não perceber, se a gente não se ater a essa situação, a imagem que nós vamos refletir para essas pessoas, na nossa casa nós vamos refletir uma imagem, lá na escola nós vamos não refletir não a imagem de Deus, às vezes nós começamos a refletir o rascunho que nós somos, ou que nós chegamos a ser. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que usa droga? Ela é a imagem de Deus, mas quando você olha para ela, você não consegue identificar essa imagem de Deus. Por quê? De tão acabada que essa pessoa está em si por conta do uso de uma droga. Terceira condição, e aqui é algo que é muito importante para nós hoje, redes sociais. Qual é a imagem que eu tenho passado lá nas redes sociais? Que imagem eu tenho deixado para as pessoas que me acompanham, entre aspas, as pessoas que me seguem, entre aspas, as pessoas que dão um like positivo para mim, que na verdade às vezes eu nem conheço quem são essas pessoas. Quando essas pessoas veem as imagens que eu posto, veem aquilo que eu escrevo lá no texto lá das redes sociais, vejo aquilo que eu curto, aquilo que eu não curto, qual é a imagem que a pessoa tem feito de mim enquanto imagem de Deus, reflexo de Deus, como filho de Deus, como pertencente à igreja? O que eu tenho feito?
É algo que a gente precisa refletir. Quarta condição. Olha, essa é muito interessante. Os meus vizinhos, eles sabem que eu vou à igreja. No meu caso aqui, os meus vizinhos sabem que eu vou à igreja, sabem que eu exerço uma função diaconal dentro da igreja, uma atividade específica dentro da igreja. O que os meus vizinhos falam de mim enquanto imagem de Deus? São pessoas que não convivem comigo, muitas vezes. O que eles falam comigo enquanto imagem de Deus? O que esses meus vizinhos falam comigo enquanto imagem de Deus? E por último eu deixei a igreja. Não é que ela é menos importante, porque às vezes na igreja nós conseguimos sermos menos realistas em relação às coisas de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes na igreja a gente é menos verdadeiro. E é verdade, irmãos. A gente é menos verdadeiro, mesmo estando na igreja. Então, buscamos algo e não conseguimos ser. E não é por nossa culpa, é porque somos frágeis mesmo. E dentro da nossa fraqueza nós não conseguimos ser essa imagem que Deus tem nos pedido. Então, lá na igreja, como diácono, como padre, como bispo, como catequista, como os pais dos catequizandos, qual é a imagem que eu tenho deixado para os meus irmãos? Essa é a grande questão. Olá, retornando, para esse quinto bloco, o quinto vídeo, dando continuidade. Como entender que sou templo do Espírito Santo e imagem de Deus? Realmente não é algo fácil fazer essa análise, Não só para você que é mais jovem, mas como para mim também que sou um pouco mais experiente. Para ninguém é fácil fazer essa reflexão. Mas eu queria pegar um texto para nós, que possa nos ajudar dentro da Sagrada Escritura. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, vai dizer assim: mas o homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. E dentro desse processo de entender as coisas enquanto templo do Espírito Santo de Deus, existe um santo dentro da igreja chamado Santo Agostinho, que ele vai nos ensinar assim, que existem duas substâncias distintas que se completam, que é a alma e que é alma ou espírito e que é o corpo. Essas duas situações, elas se completam. A primeira, alma, é uma natureza, ou espírito, é uma natureza imutável, é uma natureza eterna. E aí a gente recorda, lá no texto de Gênesis, no capítulo 1, que quando não existia nada, a presença de Deus já estava ali. A presença do Espírito Santo de Deus já estava ali. A presença do próprio Jesus ou da Santíssima Trindade já estava ali. O mesmo livro vai dizer que Deus sopra sobre o ser que foi criado do barro, capítulo 2, versículo 7, e que após soprar sobre esse ser que não tinha vida, no capítulo 1, versículo 26, vai dizer que esse ser, além de ter uma vida, agora ele tem a própria imagem de Deus. E por que isso constituiu? Porque já existia a vontade do próprio Deus, vai dizer o Catecismo no número 27, que esse barro se transformasse na imagem de Deus. Então, essa imagem, essa alma desse ser vivente, vai dizer Santo Agostinho, que é uma alma imutável e que é algo que existe eterno. Então, é uma natureza, é algo que está dentro do próprio homem. É algo que se completa, que está dentro do próprio homem. Então, eu sou templo do Espírito Santo de Deus porque eu faço esse caminho. Então, essa minha alma, ela só se completa e ela só vai ser feliz em Deus. Por isso, eu preciso entender essa minha constituição. Uma segunda condição que Santo Agostinho vai dizer, relacionada à questão do corpo enquanto forma ou natureza física, vai dizer que ele é mutável, que ele é mortal, e que ele é menos perfeito que a alma. Contudo, tem o papel de governar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que Santo Agostinho está dizendo para mim e para você, está nos ensinando que a alma, ela tem um sentido imutável e eterno.
e que o corpo ele é mutável e ele tem um espaço físico, só que dizendo que ele é menos perfeito. Só que ela vai dizer também que esse corpo ele tem a responsabilidade de dar governança àquilo que nós somos. Então aquilo que está dentro da minha cabeça, aquilo que está dentro do meu coração, ela só vai se tornar algo efetivo se o meu conhecimento, se nós, enquanto detentores de um conhecimento, de uma graça que vem do próprio Deus, se eu tomar conta, se eu tomar posse disso, se eu direcionar o meu templo, que é o meu coração, que é a minha alma. Então, a sociedade não pode impor a roupa que eu visto, a sociedade não pode impor o cabelo, o modelo do meu cabelo, a sociedade não pode impor o meu gosto. Não, a sociedade não pode fazer isso comigo, porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. A sociedade não pode me obrigar a beber, a sociedade não pode me obrigar a fumar, a sociedade não pode me obrigar a fazer isso ou fazer aquilo. Não, as pessoas não podem fazer, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E como templos desse Espírito Santo de Deus, nós nos constituímos não pessoas que somente um corpo, mas pessoas de corpo e alma, onde a alma é imutável e o corpo é mutável. Contudo, esse corpo governa, ele dá um direcionamento a essa minha questão espiritual. Então, se hoje estamos buscando uma realidade espiritual, estamos falando de realidades espirituais enquanto a sacramentos, só estamos falando porque Deus nos dotou de um conhecimento e de uma inteligência tremenda. E essa inteligência que Deus nos dotou, ela só é possível em nós porque nós buscamos esse algo mais. Então nós precisamos entender que essa natureza vem ao nosso encontro, vem ao encontro daquilo que nós estamos precisando e estamos necessitando. Amém? Nós temos um papel muito especial, muito específico. A igreja nos ama muito, Deus nos ama muito mesmo, Jesus te ama demais mesmo. E aí a gente precisa entender que sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. E aí quando nós nos deparamos com algumas circunstâncias na nossa vida e na nossa história, às vezes nós não compreendemos muito bem por que nós estamos agindo dessa ou daquela forma. É interessante a gente relacionar que nós, enquanto templos do Espírito Santo de Deus, nós exercemos um mandato, ou nós temos algo a cumprir que é do próprio Deus na nossa vida, independente da nossa idade, independente da nossa função, independente da maneira independente do nosso pecado. Nós precisamos entender e deixar isso muito claro na nossa mente. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1131, que é aquele livrinho amarelo, esse livrinho aqui, ó, livrinho amarelo, no 1131 ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui para que a gente possa entender. Esse é o nosso último bloco, né, para que a gente possa entender. 1131 ele vai dizer assim, lá na página 319. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituído por Cristo e confiados à igreja. Então a igreja tem esse mandato de exercer e de disponibilizar os sacramentos. Então, se você hoje está concluindo esse período de formação para a Eucaristia, se você está concluindo essa formação de preparação para o Crisma, se hoje eu faço exerço o exercício do mandato ministerial da diaconia na igreja, é porque cabe à igreja cabe à igreja ministrar esses sacramentos. Ela é responsável por essa condição. Então vai dizer aqui o texto que os sacramentos são sinais que são sensíveis e são sinais que são eficazes. De quem? Da própria graça de Deus. Um pouquinho anterior, o número 1084 vai dizer assim: os sacramentos são sinais sensíveis, são palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Então, se eu e você, se hoje eu sou diácono, se daqui a uns dias você vai receber a Eucaristia, se daqui a uns dias você vai receber o Crisma, são sinais, mas são palavras e são ações que a igreja disponibiliza a nós, que somos os homens, as imagens e a semelhança de Deus. Para quê? Para que esse algo que é ministério, esse algo que é sensível, aconteça no nosso meio. Então você precisa ter claro isso na sua mente e também no seu coração. E o número 774, ainda em relação à questão sacramental, aqui vai dizer assim, deixa eu pegar aqui para que você possa ler, para que você possa ouvir melhor, 774, vai dizer assim:
Os sacramentos, os 7 sacramentos são sinais e são instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo. Então essa graça é difundida por meio de todos esses sacramentos. Mas o que eu queria que pudesse ficar claro na sua mente e no seu coração? Que tudo me é permitido, conforme vai dizer o tema do nosso encontro, mas nem tudo me convém. Então, dentro desse tudo que é me permitido, eu preciso entender aquilo que me convém. E aí eu preciso lembrar que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, que somos imagem desse mesmo Espírito Santo de Deus. E aí, lembrando que essa imagem, ela foi feita pelo próprio Deus. E que Deus sopra sobre nós, enquanto o barro que éramos, o sopro do hálito, o hálito da vida. E a partir desse momento, nós recebemos a ação que vem do próprio Deus. Mas isso já existia no próprio coração de Deus. Esse desejo já estava no próprio coração de Deus. E aí, como que nós estamos cuidando dessa imagem? Que somos enquanto imagem de Deus. Por meio da alimentação, do vestuário, da nossa saúde. Como que nós estamos cuidando? Nós precisamos lembrar como que nós estamos indo à casa de Deus. Às vezes vamos à casa de Deus de qualquer jeito. Como que as pessoas, como que essa imagem de Deus, como temos refletido essa imagem de Deus na nossa casa, na nossa escola, nas redes sociais, com os nossos vizinhos, lá na igreja, como nós temos refletido essa imagem? E aí lembrando que nós somos compostos por 2 condições, a alma e pelo espírito. Alma, espírito e pelo corpo. E essas 2 condições, elas são distintas, mas elas operam junto, elas trabalham junto, para um bem maior, que é o bem do próprio Deus. Eu queria, sim, louvar a Deus pela sua vida, por estar concluindo esse período agora. Tenho certeza que Deus possibilitou a você que fizesse isso. Quero agradecer aos catequistas pela dedicação, pelo empenho. Agradecer também às famílias, aos pais, às pessoas que estão mais próximas, por estar ajudando a conduzir esse processo. E que Deus possa continuar te abençoando imensamente nessa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus seja sobre vós, a bênção de um Deus e com misericórdia, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Fiquem com Deus e que Deus possa continuar te abençoando. Um grande abraço a todos.